E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos trabalhar esse assunto aqui, ó, República Oligárquica nos seus aspectos políticos. Então vamos pensar algumas coisas desse projeto republicano, do projeto oligárquico, lembrando que quando a gente começa a trabalhar com República Oligárquica, nós podemos dividir em vários assuntos, né? Os aspectos econômicos, os aspectos políticos, os aspectos dos movimentos sociais como um todo, a crise da República Oligárquica e a emergência do movimento de 30 com Vargas. Hoje nós vamos concentrar nossas atenções nos aspectos políticos. Aquilo que, de certo modo, a República Oligárquica nos traz como aspectos de orientação e as tramas políticas que são bem consideradas nesse momento. Então, a primeira coisa importante é que a gente pense um pouco que quando a gente está falando de república oligárquica, nós precisamos entender que essa república oligárquica ela vai funcionar entre 1894 a 1930, se a gente fosse pensar aqui num recorte histórico. O recorte é aquele momento que a gente precisa fechar a nossa aula para que a gente entenda tudo aquilo que está acontecendo nesse espaço de tempo. E que nesse momento você tem uma referência, e a referência que nós temos é a referência do federalismo. Ou seja, a República Oligárquica trouxe a experiência federalista, os latifundiários no Brasil organizaram a experiência federalista, que trazia, entre outras coisas, a tese de que os estados passavam a ter independência uns em relação aos outros e que dentro desses estados comandavam, politicamente falando, economicamente falando, as oligarquias. Que são as oligarquias, Alisson? Conjunto de coronéis, são famílias, são parentelas, são pessoas que têm comando na política e esse comando ele passa de pai para filho, ele tem essa característica de hereditariedade. Então, nos estados nós temos algumas famílias que passam a ter poder dentro desse contexto que a gente está falando. Essas famílias são chamadas de oligarquias. Tá? Por isso o termo república oligárquica, que você já faz o link com a ideia de poder. Então, poder político está associado necessariamente à perpetuação no poder por essas mesmas famílias que comandam essas cidades, esses estados. E, por sinal, é importante pensar que, ao falar de aspecto político, nós podemos, de certo modo, pensar como é que essas parentelas, que esses grupos familiares conseguem se manter no poder. E o foco da nossa aula hoje é exatamente isso. Quando nós falamos de aspectos políticos, de certo modo, a nossa primeira ideia é quais são os mecanismos de manutenção de poder político dessas mesmas famílias nesses mesmos espaços. E aí nós vamos perceber a princípio que os mecanismos de poder, eles acontecem no nível municipal, estadual e no nível também federal. Então nós temos várias esferas de poder acontecendo de várias formas. E uma palavra que eu gosto muito de utilizar quando a gente está falando de todo esse processo político na Primeira República é esquema. Tá? Então nós temos um esquema, no sentido corrupto do termo. Nós temos um esquema montado para a manutenção de poder político desses homens, dessas famílias, dessas oligarquias. Mas, Alisson, como é que vai funcionar esse esquema? Porque nós sabemos que desde o primeiro momento da colonização, os latifundiários eles tinham poder no Brasil. Lá na colônia eram chamados de homens bons, que faziam parte das câmaras municipais, que organizavam as câmaras municipais como um todo. No Império, eles inclusive passam, alguns deles, a receber títulos de nobreza. Tá? Na regência, esses homens, esses latifundiários, alguns deles, muitos deles,
passam a receber títulos como coronel e major, que é um título necessariamente expedido pelo Estado e que dá um certo direito ao sujeito de ter na sua fazenda, de ter no seu latifúndio, um bando de homens armados que passam a proteger o latifúndio e passam a dar todo o apoio ao Estado brasileiro em manter a ordem, uma certa ordem, a ordem que eles acreditam que seja importante naquele momento. Lembrar que manter a ordem era, por exemplo, acabar com as manifestações populares, com movimentos populares ou qualquer um desses movimentos que apareça. Então vamos pensar comigo o seguinte: quando a gente trabalha em mecanismo de poder, a nossa primeira preocupação é pensar que o coronelismo no nível municipal é o nosso primeiro mecanismo. Quem é o coronel? O coronel, ele é esse latifundiário, ou seja, é sempre um homem de muito poder, e esse poder associado à quantidade de terras. Esse homem é um líder político local, ou seja, ele tem uma certa liderança, e essa liderança é através do medo ou através, de favores. Uma das palavras, ou melhor, duas palavras mais importantes para a gente pensar coronelismo, duas palavras que inclusive complementam todo esse processo. Primeiro é essa aqui, ó. Olha essa palavra-chave, ó, o clientelismo, tá bom? E a outra palavra aqui que se completa, inclusive, é a gente pensar um pouquinho nessa outra aqui, que é o paternalismo. Então o coronel, ele passa a ser visto como esse homem que tem um certo poder no município, um certo poder não, que tem muito poder no município. Esse poder faz com que esse coronel indique quem vai ser o prefeito, quem serão os vereadores, entende? Quem será o juiz de direito da cidade, quem será o delegado, quem será o padre. Então esse coronel passa a ter esse comando, inclusive, sobre toda a cidade, sobre todo o município, como eu coloquei para vocês. E ele passa a ter uma função nesse esquema, nesse grande teatro que é a Primeira República, que é a manipulação do voto. Pelo fato dele ter muito poder local, ele manipula o voto através de práticas como o clientelismo, da troca de favores por voto. Favores que são variados, que vão do remédio, que vão da comida, ao tijolo, à telha, ao material de construção como um todo, ao emprego na prefeitura. Lembremos que dentro desse contexto, o nepotismo, ou seja, a empregabilidade dos familiares dos coronéis e dos políticos, é algo que a gente precisa destacar. E o Estado passa a ser esse grande cabide de emprego desses coronéis e dos seus, para que ele consiga se perpetuar, inclusive, no poder. E aí essa manipulação no voto se dá através, como eu disse, do clientelismo, tá? Do nepotismo como um todo, ou mesmo das fraudes que nós vamos ter nas eleições, através de manipulação de voto, como o voto de cabresto, como o voto bico de pena, como a possibilidade de você ter títulos eleitorais de pessoas que já morreram votando. Então, se votava pelos mortos. Então, o coronel tem esse controle do voto e, tendo esse controle, ele passa a institucionalizar uma ação fraudulenta, uma ação de corrupção. Vale lembrar que todas essas questões de troca de favor por voto, de fraude em eleição, de forçar em votar nos candidatos do coronel, nesse momento que a gente está falando, gente, passa a ter, inclusive, uma função institucional. Então ninguém vai ficar, de certa forma, aterrorizado com isso. Porque isso, inclusive, passa a ser considerado uma cultura política no Brasil, e principalmente nos interiores do Brasil, onde essa ideia do paternalismo, do clientelismo e do coronel como figura intocada, isso é muito mais forte, inclusive, do que nos centros urbanos. Isso não quer dizer que nos centros urbanos não aconteça, tá certo? Mas é muito mais forte
nos interiores, né, próximos a esses latifúndios. Então, no nível municipal, o coronelismo. Então, o coronel passa a ter esse poder da manipulação de votos. No nível estadual, nós temos a política dos governadores, que o mais importante para a gente nesse momento é entender que a política dos governadores é uma forma institucionalizada de conseguir votos. Institucionalizada por quê, professor? Porque quem inventa a política dos governadores é o próprio presidente da República. Nós estamos falando exatamente da figura de Campos Salles. Então, Campos Salles, presidente da República, organiza uma forma de manutenção de poder caracterizado por esse esquema que eu coloquei aqui, que eu desenhei aqui para vocês. Onde nós temos de um lado, as oligarquias. Professor, traduz oligarquias. Oligarquias são um conjunto de famílias que mandam em um estado, é um conjunto de coronéis que manda em um estado e os coronéis mandando cada um no seu município. Entende o esquema? Então, as oligarquias formadas por quem? Pelos coronéis, que tinham essa possibilidade de manipulação de votos, eles passam a fazer um esquema de troca de favores com os candidatos ao Senado, ao Congresso, entre outros. Tá bom? E como é que funciona esse esquema, professor? As oligarquias, elas conseguem votos para os candidatos, que necessariamente vão vencer as eleições. Vocês imaginem o quão é difícil você ser de oposição e vencer uma eleição no Brasil nesse momento, porque as eleições elas são completamente manipuladas pelos coronéis, que estão na base. Essa relação clientelista é entre o coronel e o votante, é entre o coronel e a pessoa que vota. É diferente daqui, que é entre o coronel e o candidato, onde o coronel vai dar esses votos, fornecer esses votos para os candidatos que vencem as eleições e trocam os favores. E quando eu coloco a palavra favor aqui, seria o quê? Esses candidatos que vão mandar para os coronéis dinheiro, tá? Obras, entendem? E aí todos esses conjuntos de favores vão servir, entre outras coisas, para isso aqui, para a perpetuação desse clientelismo. Vocês imaginem que o Estado brasileiro, tá? Ele tem nesse momento uma grana. O governo brasileiro tem dinheiro para distribuir para as oligarquias, para que as oligarquias consigam necessariamente manter-se no poder. E aí, às vezes, os alunos perguntam uma coisa que eu acho muito legal. Alisson, mas alguém de oposição teria condição de vencer uma eleição no Brasil nesse momento? Não. Mas aí o aluno pergunta, e se conseguir vencer? Não é diplomado. Tá bom? Por quê? Porque nós temos nesse momento a chamada Comissão de Verificação de Poderes, que vai servir, entre outras coisas, por fazer isso aqui, O sujeito vence a eleição, vai lá que ele vence, ele só consegue assumir se ele for diplomado. Então, ele vence a eleição, é o primeiro passo. O segundo passo é receber o diploma e o terceiro passo é assumir. Só que, por exemplo, se o sujeito não estiver dentro do esquema, dentro do esquema político de corrupção, de fraudes eleitorais, entre outros, esse sujeito não é diplomado pela Comissão de Verificação de Poderes, que inclusive passa a rasurar as próprias atas das sessões eleitorais, porque a ata da sessão eleitoral fica nas mãos do coronel. Então ele não é diplomado. E aí tem um dado interessante. Quando alguém vence uma eleição e não é diplomado, acontece o que nesse momento os caras vão chamar de degola política. Então quando vocês estiverem lendo alguma coisa sobre isso e encontrarem esse termo, não é a degola física do sujeito, tá bom? É a degola política, ou seja, o sujeito venceu uma eleição, mas a Comissão de Verificação de Poderes, que é organizada pelo coronel, com pessoas do setor judiciário, mas é de comando, do coronel,
ela não diploma o sujeito. É como se tivesse acontecido o corte, a degola política do indivíduo. Tá bom? Então isso é só para a gente reforçar a dificuldade de se vencer uma eleição no Brasil nesse momento. Isso, lembrem-se, no nível estadual, certo? Oligarquias e candidatos. E o nível federal já é um pouco diferente. Ou melhor, ele se completa. Porque no nível federal, ou seja, para presidente da República, quem vai indicar os nomes para os presidentes serão as oligarquias de São Paulo e Minas, que são as duas principais oligarquias que nós temos no país. É bom lembrar que São Paulo está dentro desse esquema, porque São Paulo tem uma característica, tem uma função econômica que é significativa, e essa função econômica, essa representação econômica está no café, está exatamente na produção cafeeira, que é muito forte e que tem significado econômico para o Brasil. É bom lembrar que de cada 5 sacas de café que eram consumidas no mundo, pelo menos 4 vinham do Brasil. E Minas, na verdade, entra nesse esquema porque, além de ter um fator econômico bem significativo, você tem em Minas uma outra coisa que a gente pode citar aqui. Não é necessariamente pela produção de leite. Esse nome café com leite é um nome muito mais, né, de dizer assim, se no plano culinário café com leite deu certo, no plano político também. Minas é um produtor de leite bem interessante, tá? Minas tem uma pecuária interessante nesse momento. Mas Minas está dentro desse esquema do café com leite, indicando os candidatos. Lembrem-se, eles não precisam ser mineiros nem paulistas, tá? Esses candidatos à presidência da República, ou seja, nível federal, eles precisam ser indicados pelas oligarquias mineiras ou pelas oligarquias paulistas. Minas, ela passa a ter uma função significativa pela quantidade de eleitores, pela quantidade de pessoas alfabetizadas que estão, de certa maneira, aptas às eleições. E aí você tem um peso eleitoral muito grande, é bom lembrar disso. Então, gente, a grande questão dessa nossa aula de hoje foi pensar um pouco sobre os vários aspectos das questões políticas que envolvem o Brasil nesse período. Vamos lembrar que a partir da década de 20, você vai ter todo um processo de contestação a esse modelo oligárquico, que vem com o movimento tenentista, que vem com a reação republicana, certo? Que vem com a semana de 22, entendem? E essa possibilidade de contestação leva, em 1930, a um movimento encabeçado por Getúlio Vargas, que alguns chamam de golpe, outros de revolução, e isso também é uma discussão historiográfica, e que nós vamos ver em outro momento, tá bom? Então a nossa aula hoje foi sobre aspectos políticos, como é que as oligarquias conseguem manter-se no poder, como é que elas trabalham com essa questão do poder. Até a próxima!